E aí, já pensou em ter uma vida com impostos bem mais baixos, um custo de vida que realmente cabe no bolso? Parece um sonho, né? Mas para muitos brasileiros, essa realidade tem nome e endereço: Paraguai. É isso mesmo. Hoje, a gente vai desvendar esse plano B passo a passo para entender como transformar essa ideia em algo concreto. Bora lá? Sabe, ter um plano B não é sobre jogar tudo pro alto de jeito nenhum. É sobre ter opções. É sobre ter aquela segurança, aquela carta na manga pra, sei lá, se a situação apertar ou simplesmente para buscar algo novo, uma oportunidade diferente. E olha, o Paraguai tem sido exatamente essa carta na manga para muita gente. E não estamos falando de um pequeno grupo de aventureiros, não. Olha só esse número. Mais de 263 mil brasileiros. Já é praticamente uma nova comunidade brasileira lá no país vizinho. Isso mostra que não é só uma modinha. É um movimento de verdade, sabe? Pessoas buscando um ambiente mais favorável para viver e para empreender. Ok, mas o que tem lá de tão especial? O que está atraindo tanta gente para lá? É o que a gente vai ver agora. Vamos entender os principais atrativos que fazem o Paraguai brilhar tanto aos olhos de quem busca uma mudança. Bom, para começar, o campeão de audiência é os impostos. O sistema lá é super famoso pelo apelido de 10-10-10. E é simples assim mesmo: 10% de imposto na renda da pessoa física, 10% de IVA, que é o imposto sobre o consumo, e 10% sobre a renda da empresa. Pensa na simplicidade e na diferença brutal em comparação com a complexidade e o peso dos impostos que a gente conhece bem por aqui. E não para por aí, não. Além dos impostos, tem o custo de vida, que, olha, pode ser muito mais baixo. Dependendo de onde se escolhe morar, viver no Paraguai pode sair até 45% mais barato que numa capital brasileira, ou mesmo se comparado com vizinhos como Uruguai e Argentina. Na prática, o dinheiro vale mais. Simples assim. Rendi muito mais no final do mês. Agora, um ponto que nem todo mundo sabe é que é um diferencial gigantesco: a privacidade financeira. Como assim? O Paraguai não faz parte daqueles acordos de troca automática de informações bancárias. Traduzindo, isso garante um sigilo e uma privacidade muito maiores para as finanças. As transações não são reportadas automaticamente para outros países. E para quem é autônomo ou quer abrir um negócio, aí entra o ROC. Pensa no nosso MEI aqui do Brasil, só que com superpoderes. É isso mesmo, com o ROC dá para prestar serviço, contratar, faturar, só que sem aquele teto baixinho que limita tanto o crescimento por aqui. E tudo isso, claro, dentro daquele sistema tributário de 10%. É uma liberdade imensa para fazer negócios. Beleza, as vantagens são claras, né? Mas aí vem a pergunta: tá, e como é que eu faço para me tornar um residente legal? Basicamente, existem duas rotas principais. A escolha entre uma e outra vai depender muito da pressa e do planejamento de cada um. Vamos ver como isso funciona na prática. Então vamos lá. De um lado tem o processo padrão, que é mais lento, mais picado, levando de 3 a 6 meses. Do outro tem o que eles chamam de mutirão, ou migramóvel. Pensa num evento que junta todos os órgãos do governo no mesmo lugar para resolver tudo de uma vez. Para quem sai do Brasil só para isso, é a forma mais rápida e eficiente de resolver toda a papelada. Em uma semana, está tudo encaminhado. Certo, caminhos definidos. Agora, mão na massa. De quais documentos se precisa? Quais são as etapas? A boa notícia é que, com um pouco de organização, o processo é bem direto. Vamos dar uma olhada nesse checklist. O processo se divide em 3 fases bem claras. Primeiro, a preparação ainda no Brasil, juntar os documentos básicos, como a certidão e os antecedentes da federal. E atenção, o RG precisa ter menos de 10 anos de emissão, hein? Segundo passo, a validação legal. É o famoso apostilamento de AIA, feito em cartório, que dá validade internacional para os documentos. E terceiro, já no Paraguai, a reta final, tirar o atestado de antecedentes da Interpol e dar entrada com tudo no órgão de imigração. E agora, chegamos à pergunta que não quer calar. A pergunta de milhões, de guaranis. Afinal, quanto custa tirar esse plano do papel? Vamos detalhar os custos envolvidos só na parte burocrática do processo. Deixando de lado os custos de viagem, assessoria, essas coisas, vamos focar só nas taxas do governo e nas despesas com os documentos. Qual é o valor que precisa estar separado só para essa parte do processo? Olha só, essa tabela deixa tudo bem claro. As taxas de residência e os certificados lá no Paraguai ficam na casa dos R$ 2.000 a R$ 2.500 por pessoa. A isso se soma os apostilamentos no Brasil, que podem variar bastante de estado para estado, de R$ 150 a R$ 600. No fim das contas, o investimento total na burocracia fica ali entre uns R$ 2.100 e R$ 3.100. E aqui vem um ponto super importante.
Esses valores cobrem apenas a burocracia, o processo administrativo. Não está incluído aí despesa de viagem, hospedagem, alimentação ou a contratação de uma assessoria. Por isso, a palavra-chave é planejamento. Colocar tudo na ponta do lápis é o que garante que o processo corra sem nenhuma surpresa financeira. Então é isso. Com o caminho das pedras e os custos mais claros, a burocracia já não parece mais aquele bicho de 7 cabeças, né? A informação é sempre o primeiro passo para a ação. Ter um plano B bem estruturado pode ser a grande diferença para um futuro com mais liberdade e segurança. A pergunta que fica agora é: qual será o próximo passo nessa jornada?